centenas de bilhões de reais jogados no lixo e o governo quer retomar esse projeto. E mais do que isso, os escândalos de corrupção envolvendo essas obras. O que faz o presidente da Apex, Jorge Viana, do PT? Diz que o agronegócio brasileiro é responsável pelo dano ambiental no Brasil. Denigre o agro brasileiro para investidores estrangeiros. É uma insanidade. O sujeito recebe dinheiro do pagador de imposto para isso. Quer que o juro diminua? Para de gastar, corta na carne. Mas não, quer que o juro diminua, mas aumenta salário de deputado, aumenta salário de ministro supremo, aumenta salário de PGR, aumenta o salário do presidente da República. A Câmara dos Deputados aprovou um teto. Para quem não sabe, a Constituição tem um teto do máximo que o servidor público pode receber, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, a Câmara dos Deputados votou e aprovou um teto especial, específico, maior para quem é diplomata ou militar e está exercendo missão fora do país, o que é absolutamente absurdo. Antes, a gente tinha cerca de 800 diplomatas ou militares fora do país que entravam no chamado abate-teto, ou seja, tinham um salário que estava acima do salário de ministro do Supremo e, portanto, esse salário era cortado e voltava para os cofres públicos. Após a aprovação dessa medida provisória, que foi editada ainda no governo Bolsonaro, 4 diplomatas apenas vão entrar no abate-teto, ou seja, a gente está dando um benefício para mais de 800 pessoas que estão nos representando fora do país e que vão poder receber em números absolutos, em reais, mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Além disso, foi anunciado que o governo quer retomar o chamado PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, que, para quem não se lembra, foi um desastre na infraestrutura brasileira. A gente não teve rodovia, a gente não teve ferrovia, a gente não teve porto, aeroporto, pelo contrário, o que a gente teve foi obra parada, superfaturamento. Lembra do trem-bala? Daquele trem-bala do governo Dilma que ia ficar pronto para as Olimpíadas? Pois é, também anunciaram que agora vai. Vocês acreditam que vai? Pois é, o discurso é sobre isso e acompanhem aí. Senhor presidente, muito obrigado, senhor presidente Pompeu de Matos, senhores deputados, senhoras deputadas. Foi anunciado recentemente que o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula, vai retomar projetos que fracassaram fragorosamente nos seus governos anteriores. Um deles é o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que, na sua primeira versão, gastou 444 bilhões de reais e, na segunda versão, 796 bilhões de reais. Só 50% das ações do PAC 1 foram concluídas, ou seja, metade, mais de 200 bilhões de reais foram jogados na lata do lixo. E do PAC 2, apenas 52%, ou seja, mais uma vez, praticamente metade do dinheiro investido, centenas de bilhões de reais jogados no lixo, e o governo quer retomar esse projeto. E mais do que isso, os escândalos de corrupção envolvendo essas obras. O aumento médio do custo e do prazo de entrega nas obras do setor de transportes foi de 46% no setor das obras do setor de transporte e 89% no setor de energia. Ou seja, a maior parte das obras custaram mais do que o projeto original e demoraram mais para serem entregues, e metade das obras sequer foram entregues. E agora o PT quer fazer uma terceira edição desse filme de assalto de dinheiro público para financiar obras que nunca vão terminar ou que vão terminar a um preço maior e a um tempo maior do que aquele que foi prometido anteriormente. Também dizem que vão retomar o projeto do trem-bala. Quem se lembra do projeto do trem-bala no governo Dilma, que era para ficar pronto para as Olimpíadas? Era para ter ficado pronto a tempo dos turistas virem ao Brasil e pegarem o trem-bala, e o governo quer retomar esse projeto que não foi capaz de entregar em mais de uma década de governo, e querem nos fazer acreditar que investir dinheiro público nesse gargalo de agora vai fazer com que a obra saia. Aí eles dizem, não, mas incentivar o PAC é para aumentar o PIB. O estudo demonstrou que o impacto entre 2007 e 2014 foi de 0,89% a 1,45% do PIB. Absolutamente incompatível com a quantidade de dinheiro que foi investido.
Mas, para além disso, senhor presidente, um representante da Apex, o petista Jorge Viana, foi para a China falar com empresários. Qual que é o papel da Apex, em primeiro lugar? É vender o nosso país, é mostrar que o Brasil é um bom país para receber investimentos. Esse é o papel da Apex, é fazer com que o Brasil receba investimento de fora. Pois muito bem, o que faz o presidente da Apex, Jorge Viana, do PT? Diz que o agronegócio brasileiro é responsável pelo dano ambiental do Brasil. Denigre o agro brasileiro para investidores estrangeiros. Como é que uma agência que foi feita para trazer investimento para o Brasil fala mal do Brasil quando vai trazer investimento? É absolutamente inaceitável. E com uma mentira ainda. Não é o agronegócio o responsável pelo desmatamento ilegal. É madeira ilegal, é venda de madeira ilegal, muitas vezes compradas por esses países desenvolvidos que colocam o dedo na cara do Brasil para dizer que a gente não preserva o nosso meio ambiente. A nossa energia é mais limpa do que a deles, as nossas matas estão mais protegidas do que as deles. E se eles parassem de comprar madeira ilegal do Brasil, o nosso desmatamento também diminuiria. Mas não. Em vez de defender esse posicionamento do Brasil sustentável como é, do Brasil responsável como é, o presidente da Apex vai para fora dizer que o Brasil é um país que destrói o próprio meio ambiente. É uma insanidade. O sujeito recebe dinheiro do pagador de imposto para isso. Isso é inaceitável. É inaceitável. Mas o grande inimigo do governo é o Banco Central. O Banco Central é malvado porque a taxa de juros está muito alta. Vamos lembrar que no governo Lula a taxa de juros já chegou a ser de 25%? Vocês já pararam para pensar um pouco disso? É engraçado, né? Vocês nunca param para pensar no que já aconteceu nos governos passados. A taxa de juros no governo Lula já foi de 25%, sem autonomia do Banco Central, com ele podendo nomear quem ele quisesse para o Banco Central. Mais do que isso, no G20, o Brasil foi o país que mais teve redução de inflação, graças ao Banco Central. Quer que o juro diminua? Para de gastar, corta na carne, mas não. Quer que o juro diminua, mas aumenta salário de deputado, aumenta salário de ministro do Supremo, aumenta salário de PGR, aumenta o salário do presidente da República. Quando um sujeito empresta o dinheiro e vê você fazendo a lição de casa, e vê você fazendo reforma, ele vai emprestar mais barato. Agora, quando o sujeito te empresta o dinheiro e vê você enchendo a cara e torrando todo o seu dinheiro com cachaça, é óbvio que ele vai cobrar mais. E é isso que acontece com o Brasil hoje. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, eu pessoalmente sou a favor do texto original da medida provisória e acho que faz todo sentido para a representação diplomática ter este ajuste. Porém, no relatório, o relator inseriu um dispositivo que permite com que o salário das representações fora do país, tanto diplomáticas como militares, furem o teto constitucional de remuneração. E isso é absolutamente prejudicial para o país, inclusive já há um acórdão do Tribunal de Contas da União contra se estabelecer fora do teto de remuneração, ou seja, do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de quem nos representa fora do país ou está em missão militar fora do país. A recomendação do Tribunal de Contas da União é de que, sim, haja um ajuste em relação à moeda estrangeira, mas que ele continue recebendo a indenização por exercer essa atividade diplomática ou militar fora do país, mas que isso esteja dentro do teto constitucional de remuneração. Justamente por isso estou colocando agora o meu posicionamento contrário, porque acredito que nós, deputados, os senadores, os ministros do Supremo, todos devem se submeter ao teto constitucional de remuneração. Esse artigo inserido pelo relator é o artigo 50A, salvo engano, que é justamente esse que permite com que o sujeito, simplesmente por estar morando, representando o país fora ou em missão militar fora,
possa receber mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal num país já tão pobre, num país já tão desigual, num país que já cobra tanto imposto e que já paga tanto para uma minoria tão limitada de, seja elite política, seja elite judiciária, seja elite do Ministério Público, seja o funcionário, o servidor público federal que já se encontra no abate-teto. Hoje nós já temos de representação fora do país mais de 600 pessoas que estão no abate-teto. Se a medida provisória for aprovada com esse texto, apenas 3 pessoas que estão nos representando fora do país estarão no abate-teto. Ou seja, nós estaremos pagando a mais para 600 pessoas que receberão mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal acima do teto estabelecido pela Constituição Federal. Justamente por isso, me posiciono contrariamente ao texto da medida provisória proposto pelo relator.